Olá, queridíssimos estudantes da segunda série do ensino médio do estado de São Paulo. Nossa, quanta informação, hein? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Diálogos com a Literatura, a cultura em contexto. Esta é a primeira aula do desenvolvimento, é a aula 1 do desenvolvimento. São 2 aulas de introdução, 4 de desenvolvimento e 2 Nossa, esqueci a palavra. Sistematização. Estou aqui assim, baixinho. Sistematização. Não me deixou sozinho, estou aqui com a professora Juliana. Tudo bem, professora Juliana? Para isso. Exatamente, nossa. Professora Juliana, bem-vinda à nossa aula. Obrigada, gente. Estamos aí, ó, todos juntos e misturados em mais um componente para a gente trabalhar de forma integrada esse nosso aprofundamento. De forma tão integrada que vamos ver como estão os demais componentes. Olha só, funciona assim, eu vou parar de mostrar essa tela no futuro, tá bom? Mas por enquanto, para a gente conseguir ficar contextualizado, nós temos 5 componentes, né? Tradições culturais, práticas corporais, heranças culturais, ressignificando a formação do povo brasileiro. Aí está na seta, ó, diálogos com a literatura, a cultura e contexto, é o que estamos agora, a cultura e seus sentidos. Ou seja, nós somos especiais, maravilhosos, porque nós estamos estudando literatura, mas com viés da cultura. Certo? Professora Juliana, me ajude, por favor. Continue me ajudando. Lógico. Objetivo e eixo da aula de hoje, eixo estruturante. Então, o eixo estruturante a gente mantém aí em todos os componentes, então estamos todos trabalhando a investigação científica. Então, você é o investigador, é a hora, é o momento. O objetivo da aula é promover a pesquisa sobre os grandes nomes da literatura brasileira e suas obras, mas de uma forma bem bacana, bem leve e bem atual. Verdade. Olha, na tela está um mapa, essa imagem aí abaixo, o mapa, é o material que o seu professor ele vai ter acesso, ou o seu professor tem acesso para desenvolver essas aulas. Ou seja, estamos usando o mapa, né, o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, certo? Então é o material que a gente está usando para esta aula. Certo? Então, olha só, eu, ao longo das aulas, vou montar esse mural que eu recomendo que vocês, professores e estudantes, organizem, eu sou estudantes, né? Organizem na sala de aula com as informações da aula anterior. Então, olha só, a primeira aula, o que eu colei no mural foi: qual é a importância da literatura na representação da identidade cultural coletiva e individual? E selecionei 3 imagens, né? Então essa primeira informação foi da aula 1. Da aula 2, olha só, o excerto de As Flores do Sonho. É um trecho escrito pelo Albert Schopenhauer. Então, acontece o seguinte, eu não me aprofundei nesse texto, mas é um texto de origem indígena, escrito por indígenas, falando sobre a cultura indígena. Então, eu achei importante. Então, eu colei isso, foi o nosso mural coletivo. Espero que vocês estejam construindo um mural de vocês também na escola. E aí, retomando o que foram as nossas aulas. Aula 1, literatura e identidade cultural. Aula 2, cânone literário. Aula 3, agora, quem escreve a nossa literatura? Chegamos. Nossa, que volta. Respira. Respirei. Enquanto você respira, eu fiz questão em salientar no início dessa aula que a literatura de uma maneira, né, os grandes escritores, mas de uma forma atual e moderna, porque pra mim, Juliana, quando você fala assim, vamos falar sobre a literatura, os autores antigos, eu já falo, ai meu Deus, já vem aquela velharia. Não. Velharia? Calma. Meu Deus, que calma. ofensa. Não faz isso, exatamente. Não faz isso. Tudo bem. O que acontece, professora Juliana, é assim. Vamos lá, vamos tentar... Os estudantes têm essa cabeça. O que acontece? A gente pode utilizar a literatura e estudar com diversos olhares, tá? A gente pode utilizar a literatura para estudar gramática. Os textos, por Machado de Assis, você vai ter um texto perfeitinho lá escrito, utilizando a norma padrão, tal, da língua, então vai estar lá. O José de Alencar, esse pessoal todo. Você pode utilizar também a literatura para entretenimento. Olha, vou ler e me divertir, vou me aproveitar. Lembrando que nós estamos estudando com o viés da cultura. Então, vamos lá. Temos que pensar sempre que o texto foi escrito por alguém, numa época, para um público. O problema, professora Juliana, quando você propõe isso, é que assim, quando você fala o texto velho, não é que o texto é velho. Shakespeare jamais será velho. É lindo. Machado de Assis jamais será velho. A questão é a gente aprender a ler com o viés adequado, então com um olhar específico. Por exemplo, se você procurar em Machado de Assis a dinâmica do mundo atual, você vai se frustrar.
A dinâmica atual tem cinema, tem TikTok, tem Instagram, tem tudo isso aí, é muito rápido, YouTube, tem tudo muito rápido. Mas se você ler buscando elementos outros, buscando se divertir, se entreter com ou de outra forma, você vai encontrar lá textos maravilhosos. Então, eu queria perguntar para você uma coisa, professora Juliana, e me responda de maneira bem honesta, não importa o que vem à sua mente, tá bom? E essa mesma pergunta vai para você na tela, tá certo, querido estudante? Quando pensamos em literatura brasileira, quais escritores vêm à nossa mente? Quais escritores vêm à nossa mente? Primeiro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. É o primeiro, porque foi algo que marcou a minha pessoa. Escreveu Vidas Secas. Graciliano Ramos é um escritor que ele era um cara que morava no Nordeste, eu acho que em Alagoas, se não me engano, Alagoas, e ele escrevia sobre Alagoas. Isso já é um avanço. É um cara, ele estudou bastante, é um cara que tinha uma certa formação, ele estudou e escreveu sobre a região dele. Já é um avanço, né? Se pensar que, anterior a ele, você pega aqueles escritores de 1900, o José de Alencar, por exemplo. Ele era um cara que nasceu no Ceará, foi para o Rio de Janeiro, e era um cara que estudou muito, estudou bastante, e ele escrevia sobre qualquer coisa que desse um certo, sei lá, que fosse usar a palavra escrevível, horrível a palavra. Por exemplo, o Alencar, mas a gente entende. O Alencar, ele escrevia sobre, por exemplo, o gaúcho. E eu não sei se ele foi no Rio Grande do Sul alguma vez. O sertanejo, tem um livro chamado O Sertanejo, O Gaúcho, escreveu sobre Iracema. Então, na verdade... Os indígenas, né? Iracema. Então, você pensa assim, quando a gente pensa em literatura brasileira, o grande problema que vai acontecer aqui na escola, professora Juliana, é você sair daqui achando que literatura tem a ver com escritores mortos, coisas velhas, exato, textos antiquados. Exato, é esse peso que eu quero que vocês tirem. Essa questão de que, não, é chato, porque não tem o TikTok. Calma, gente, nem tudo na vida é envolto ao TikTok. Então, neste momento, eu vou olhar pra você, de maneira bem direta pra você, assim, aqui, Vou olhar pra você e falar uma coisa. Olho no olho. Olho no olho. Eu vou querer que você tenha um pouquinho de paciência, porque lembra que eu falei, eu firmei uma coisa bem no começo dessa aula. Eu falei o quê? Que a nossa aula tem introdução, desenvolvimento e sistematização. Aí, guardei, hein? Sistematização. Sistematização. A gente, no primeiro momento, eu mesmo, vou até voltar aqui, Vou até voltar aqui para não esquecer. Literatura e identidade cultural. Na tela, por favor. Literatura e identidade cultural. A gente debateu sobre o que é literatura e como a literatura representa a nossa cultura. E se você prestou atenção nos demais componentes, nas demais aulas, o professor Tiago falou sobre isso, o professor Alcides falou sobre isso, o professor Anderson e a professora Silene falou sobre isso, a professora Juliana falou sobre isso na aula do componente dela que envolvia lutas, certo? Identidade cultural, como era representativa. Na aula seguinte, eu falei sobre o cânone literário, o cânone, ou seja, quais são os livros que são escolhidos para serem lidos nas escolas, para serem tidos como os maravilhosos, excelentes. Eu levantei e expliquei o que era esse cânone. E agora vamos falar sobre quem escreve a nossa literatura. Mas aí, volta para mim, por favor. E aí, quem é o ponto? Porque eu quero paciência de vocês. Porque eu vou começar a fazer um percurso e não vai terminar nesta aula. E esse percurso, ao final desta aula, vai envolver pesquisa de vocês. Eu vou pedir que vocês façam uma atividade ao final da aula, certo? E eu quero que vocês desenvolvam da melhor maneira possível. E você só vai conseguir pegar a grandiosidade do que eu estou falando se você for para essa pesquisa. A aula vai ser bem bacana, algo bem prático, ou seja, estou propondo aquilo que é o nosso eixo estruturante, investigação científica. Certo? Então, professora Juliana, vejamos alguns escritores brasileiros surgidos anteriormente a 1950, tá certo? Então vou vir aqui para a tela, tá certo? Será que apareceu aqui na tela? Havia alguma câmera para mim aqui? Beleza? Cadê o Mauro? O Mauro aqui desse lado, não vai rolar. Isso aí, a câmera virou para mim, fiquei feliz. Agora aqui apareci. Estou feliz da vida. Então, vejamos alguns escritores brasileiros. Vou vir aqui para o cantinho para não atrapalhar ninguém e tal. Acho que aqui bacana. Isso, olha só, agora estou bem no cantinho. Então, temos aqui Padre Antônio Vieira.
Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele é um escritor do século XVII, dos 1600, escritor chamado escritor barroco. Então, professora Juliana, tem um livro na mão do Padre Antônio Vieira, né? Todo organizadinho aí, tá certo? Tá escrito, qual o livro dele tá escrito? Qual o livro dele? Sermões Completos. Sermões Completos. Lembrando que tá assim, dessa maneira, a capa não é essa, porque a gente não pode mostrar a capa aqui, então a gente fez... parabéns para você. Exato. Ótimo, mas é um livro maravilhoso. Sermões completos. Então, olha, lembrando, vamos pensar em... A pergunta não, o questionamento, o que nós temos que levar adiante é isso. Quem escreveu e para quem ele escreveu, tá certo? Quem escreveu e para quem ele escreveu. O Padre Antônio Vieira, no século XVII, dos 1600, é um escritor assim chamado do barroco brasileiro, quer pesquisa também, barroco, a investigação científica, você tem que construir o seu conhecimento, barroco. Então era um padre, escrevia sermões, mas gente, eu só vou dar uma dica para vocês, se você quer tornar-se um excelente escritor, leia os sermões do Vieira, porque independentemente da religião, o cara ele constrói raciocínios lógicos de maneira a convencer as pessoas de uma ideia. E isso é maravilhoso. Padre Vieira, então, é um escritor do nosso cânone. Quem escreve a literatura, além do Padre Vieira? Gregório de Matos, contemporâneo do Padre Vieira, Gregório de Matos. A professora Juliana está com um livro na mão dele aí, Gregório de Matos. Eu estou com Poesia Completa no Fundo do Mar. Poesia Completa do Gregório de Matos. Poesia Completa do Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele era um escritor que, também, vamos pensar assim, pesquisa. Ele era um poeta do barroco. Barroco tinha aquela questão religiosa, né? O Gregório de Matos, ele era conhecido como Boca do Inferno. Ao mesmo tempo que ele compunha textos religiosos, ele compunha textos de caráter mais, vou dizer assim, eróticos, líricos, muita crítica social. Então, o que acontece? O Gregório de Matos, inclusive, é um dos escritores obrigatórios para a Universidade de São Paulo, na FUVEST. Ou é FUVEST ou Unicamp, tá? Eu acho que é na FUVEST, tá certo? Então, a ideia aqui é pensar, de novo, vou ressaltar a pergunta. Quem escreveu e para quem ele escreveu, certo? Olha só as pessoas. Mais um. Machado de Assis. Machado de Assis tem algum livro em mãos dele? Tem, esse eu também li para a FUVEST na minha época. Na sua época? Na minha época. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis, ele é um escritor que ele tem uma trajetória maravilhosa. Ele nasceu no Morro do Livramento, é um pobre, negro, filho de ex-escravizados. Ele acabou ascendendo socialmente e a gente... Quando pensa no Machado de Assis, a gente só tem uma coisa para poder falar. Genialidade. Então, tem uma coisa que eu vou falar de maneira muito tranquila. Quando você parar para ver um texto, tome cuidado quando você fala assim, olha, isso aqui é ruim. Calma lá. Eu não posso ouvir Mozart, ouvir Beethoven, ouvir, sei lá, e falar é ruim. Eu posso dizer, não conversa comigo, não fala comigo, não parece comigo. Agora, cada um desses que eu apresentei para vocês, Padre Vieira, Gregório de Matos, Machado de Assis, são geniais. Talvez não conversem com vocês, e é sobre isso que a gente vai começar a conversar até o final dessa atividade. Qual texto conversa com vocês? Certo? Foi o que a professora Juliana falou, né? Passar esses textos para vocês lerem para a universidade, com a obrigação para passar na prova, talvez, não sei se é a maneira mais adequada de convencê-los de que isso é maravilhoso. Talvez se eu proibisse você de ler Machado de Assis, você lesse Machado de Assis, certo? Vamos lá, mais um. José de Alencar. José de Alencar, ele tem algum livro aí dele, professora? Tem sim, Iracema, que a gente já falou aqui nas aulas anteriores. Olha só. A gente falou bastante sobre ele. O José de Alencar, ele não era indígena, ele escreveu sobre indígenas, né? De uma maneira idealizada. Mais um, Castro Alves. Castro Alves não tem nenhum dele aí não, tá bom? Castro Alves não tem. Quem ficou depois da aula para conversar conosco na última vez, nós lemos um poema de Castro Alves na interação, tá certo? Os escravizados, né? Os escravos, na verdade, o nome do livro é Os Escravos. E tem o Navio Negreiro, são livros bem legais, tá certo? Poemas bem legais do Castro Alves. Mais um Lima Barreto. Também não tem aqui. E eu gostaria de falar uma coisa, professor Sim. Mauro. Vocês estão na segunda série do ensino médio, o ano que vem terceiro ano, né? Pensem, comecem a ler esses livros, a entrar nesse mundo, porque um mês antes de prestar o vestibular não adianta, né? Verdade. Tem que ser algo que você tem que ler de corpo e alma. Professora Juliana,
Tem mulheres escrevendo literatura? Será? Raquel de Queiroz. Chegamos nas mulheres? Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Qual o livro dela aí? O 15. O 15. Aí, esse livro 15 é aquela questão, né? Pessoas que moram em determinada região falando sobre determinada região. Tá bom? Já é alguma coisa, né? E tem outro livro escrito por mulheres aí? Não? Tem sim. Qual o livro? Ao livro da Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência. Esse Romanceiro da Inconfidência é um livro que também é obrigatório, se eu não me engano, é na Unicamp? É a Unicamp ou é a FUVEST? Eu confundo as duas. Eu acho que é a Unicamp, viu? Unicamp. Romanceiro da Inconfidência também é um livro obrigatório. Outro deveria ser proibido. Então, gente, olha só, agora eu vou voltar para o lugar lá, então corta aqui. Opa, voltei para cá. Voltei para aqui. Corta, então, volta, mágica. O que acontece? Eu apresentei para vocês alguns escritores, claro, foi um recorte entre os diversos que compõem o cânone literário brasileiro. Na interação, prometo para vocês que apresento outros, então fique conosco, interage conosco, participe conosco. A ideia aqui é pensar o seguinte, professora Juliana, você falou, nossa, chato, tal, antiquado. Eu apresentei apenas escritores que surgiram, claro, alguns morreram bem depois dos anos 50. Sei lá, tem escritores que morreram em 70, o Graciliano talvez um pouquinho antes, a data não me recordo. Mas acontece o seguinte, escritores surgidos anteriormente a 1950. O que eu quero que vocês façam agora? Vou até colocar aqui na tela a pesquisa aqui, ó. A ideia é que vocês pesquisem na internet, com celulares, na sala de aula, sala de informática, sala de leitura da escola ou conversando com o professor e os colegas, quais escritores surgiram após 1950 no Brasil e quais são as suas características. Notem bem. Eu apresentei para vocês escritores anteriores a 1950. O Padre Vieira, de 1600. Nossa. Dos 1600. O Gregório de Matos, dos 1600. O Romanceiro da Inconfidência, a Cecília Meirelles, é anterior a 50 também. O 15, a Raquel de Queiroz, fala sobre uma seca de 1915. Embora ela tenha morrido, acho que nos anos 90, eu não me recordo o ano que ela apareceu. Alencar, século XIX. A ideia, o Machado de Assis também, século XIX. A ideia é que vocês vão até a sala de leitura e pesquisem assim, pense na internet, pode ser, qual escritor surgiu em 1960, 70? Em 2020, tem gente fazendo literatura agora? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu gosto de livro que me deixa curiosa. Porque assim, eu tenho que começar a ler e eu quero chegar no final pra descobrir o que acontece. Então, eu gosto muito dos livros do André Bianco, que fala ali sobre um pouco de ficção dos vampiros, e é em Osasco, e eu levanto a bandeira de Osasco. André Bianco, então, tô aprendendo sobre isso. E eu queria que ao longo da pesquisa... Você achou André Bianco, beleza. Achei. Você achou o seu livro. Eu quero que você leve essa pergunta que está na tela para a sua pesquisa. Como o lugar que ocupamos socialmente influencia na maneira como temos nossas experiências e perspectivas? Printa isso aí. Como o lugar que ocupamos socialmente influencia na maneira como temos nossas experiências e perspectivas? Volta para mim que eu explico. É assim, como o fato do Padre Vieira ser um padre influencia o modo dele ver o mundo. Como é que o Gregório de Matos, o fato dele ser uma pessoa comum do povo, mas assim, com um pouquinho rico, que ficou pobre, né? Essa é a história dele, influencia o modo dele ver o mundo. Como é que a Raquel de Queiroz, morando no Nordeste, sendo mulher, aquela visão influencia o olhar de mundo dela? E como é que o escritor que você achou, que agora estamos falando da sua pesquisa, como é que o André Bianco, o lugar que ele ocupa, ele é o quê? Ele é homem, branco, negro, oriental, em que lugar ele mora, em que bairro ele mora, influenciou o modo dele de ver o mundo. Então, pesquise o livro, o autor, e pense assim, como é que a visão desse autor influenciou na obra dele, influenciou no que ele escreveu, tá certo? Agora vamos lá. A pesquisa pode levar um tempinho.
Mas podemos conversar muito sobre as suas descobertas, os escritores que você já conhece, posteriores a 50 ou ainda mais recentes. Ou seja, quer conversar sobre outros escritores? Pode ser música, pode ser, sei lá, rappers, slam. Também podemos conversar sobre outros assuntos abordados na aula. O que fizemos hoje? Promovemos a pesquisa de grandes nomes da literatura brasileira e de suas obras. O que vem por aí na próxima aula? O indígena na nossa literatura. Professora Juliana, muito obrigado. Chegou a hora de rodar a vinheta, interação na telinha. Não esqueça, fica aí, vem pro aplicativo. Avalie a nossa aula. Grande abraço, até daqui a pouquinho.